Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada. Olha só. Quero falar com vocês nesse nosso vídeo aqui, nesse nosso conteúdo, sobre essa tal discussão que aconteceu nos bastidores entre o Quinteiros e o João Pedro. Esse bate-boca, essa coisa mais acalorada que o Grêmio já confirmou, tá, nos bastidores, mas que confirmou sendo algo de treinamento, discussão de jogo e tudo mais. Mas eu quero ir mais a fundo, eu quero trazer mais informações para vocês, porque esse descontentamento do grupo com algumas formas do Quinteiros levar os treinamentos, nós temos alguns pontos que a gente precisa colocar aqui para que a gente entenda o que pode estar acontecendo desde já. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, porque na próxima quarta-feira nós vamos enfrentar o Luquenho, o Atlético Luquenho, lá no Paraguai, em Assunción, né? Às 9h30 da noite o jogo, no caso a partida. O Grêmio viaja amanhã à tarde, a preparação para esse confronto começou ontem às 10 da manhã no CT Luiz Carvalho. Quem jogou no sábado fez um treinamento mais leve, quem não atuou continuou com um treinamento normal, um treinamento mais forte, mais pegado, como a gente costuma dizer. E tem um ponto importante, né? O Grêmio agora começa a tentar recuperar jogadores que estão extremamente desgastados para esse confronto. O caso do Cuéllar, por exemplo, que sentiu dores musculares, tem um desgaste, embora não tenha havido jogos há algum tempo para o Cuéllar, ele tem esse desgaste, essas dores musculares, e que o Grêmio faz esse tratamento para que o jogador fique à disposição contra o Luquenho. O próprio Quinteiros, na coletiva pós-jogo, disse, né, que o Cuéllar até queria jogar, mas preferiram resguardar o jogador para o confronto na Sul-Americana. Outros dois jogadores também que estão bem desgastados é o Kiki Oliveira. O Kiki Oliveira está bem desgastado, e o Villasanti. Os dois estavam em período de data FIFA com as suas seleções e também são jogadores que o Grêmio tem uma atenção especial por conta do desgaste. Bom, eu quero avançar com vocês para a gente falar sobre esse ponto que a gente precisa comentar, que é sobre essa informação dessa discussão do João Pedro com o Quinteiros. Bom, a informação surgiu pela manhã com o Bagé lá no seu Futebol Alegria do Grêmio, o programa que ele tem lá com a Rádio Imortal. E na informação do Bagé, o João Pedro e o Quinteiros discutiram, bateram boca sobre uma situação de jogo no treinamento de terça-feira passada. Treinamento que antecedeu o jogo treino contra o Azures, que aconteceu na quarta-feira, o Azures do Paraná. Bom, foi uma discussão de jogo, isso é confirmado nos bastidores. Foi uma discussão ali sobre posicionamento, cobrança, foi algo de treinamento ali. Na quarta-feira acontece a partida contra o Azures, o jogo treino, no CT Luiz Carvalho, e nesse jogo treino o João Pedro já aparece num terceiro time. O Grêmio fez 3 tempos de 30 minutos e colocou 3 times. Um terceiro time bem descaracterizado, onde estava Cuéllar e João Pedro, um time mais reserva, que jogou o segundo tempo no caso, e o terceiro tempo, que foi o último, onde jogaram os atletas do time principal. E o João Pedro estava no primeiro jogo, ou seja, no jogo com o terceiro time. E marcou gol, inclusive, tá? O João Pedro, até onde se sabia e até onde estava sendo divulgado pelo próprio treinador, havia perdido a hierarquia por ser um jogador ofensivo. E aí o Igor Serrote estava na frente por ser mais defensivo, só que o João Lucas estar à frente do João Pedro é algo que a gente não entendia de jeito nenhum. Porque o João Lucas, né, desde que chegou aqui não conseguiu ter regularidade, aliás, regularidade ele conseguiu, infelizmente uma baixa regularidade, né? Mas ele não conseguiu desempenhar absolutamente nada do que fez o Grêmio olhar para ele, as boas partidas que ele fez o ano passado pelo Juventude ainda, embora estivesse emprestado. Mas essa discussão do João Pedro com o Quinteiros fez com que o João Pedro saísse da titularidade para terceira opção. Aí vocês podem até dizer, mas Diogo, mas no Clássico Grenal ele já não atuou, mas ali ele tinha um problema muscular. Ali ele estava realmente com desgaste muscular, ele estava realmente próximo a uma lesão e por isso ele foi poupado. Agora, no último confronto, agora contra o Atlético Mineiro, ele poderia ter jogado, mas já contra o Azures ele foi punido, vamos colocar assim entre muitas aspas. Diogo, essa punição vai demorar para sempre? Claro que não, até porque o João Pedro é um baita de um jogador.
Ele vinha num péssimo momento, mas ele fez grandes partidas no ano passado. Grandes partidas no ano passado. Então, o Quinteiros ele não é nem maluco de punir um jogador, deixar ele na terceira opção, sendo que é um jogador importante. Claro que tem que ter uma hierarquia, tem que ter um respeito, o jogador também tem que entender onde ele tá, o que é pedido pelo treinador, mas também não vai punir o cara jogando o cara para um canto e deixando ele lá para sempre. Só que essa cobrança do Quinteiros em cima do João Pedro, justamente pedindo posicionamento, corrigindo situações, esse descontentamento do jogador com o Quinteiros não parte só dele, tá? Não parte só dele. O próprio Bagé já tinha trazido uma informação de que o Cuejar também já tinha discutido com o Quinteiros a algum certo ponto. E aqui a gente começa a ligar as coisas, porque lembra na final do Gauchão, na preparação ainda no hotel, antes do Grêmio viajar para o Beira-Rio, lembra o que vazou da fala do Quinteiros para o grupo? Confiem em mim, façam o que eu peço, eu fui campeão por onde passei e tudo mais. Ali ele estava pedindo a confiança do elenco. Se ele pede confiança e pede que os jogadores façam o que ele faz, é porque ou parte do elenco ou o elenco todo não está comprando o que o treinador quer. Não está comprando a ideia do treinador. E isso realmente está acontecendo. A informação que parte hoje é de que o Quinteiros ele coloca uma forma de jogo e ele entende que aquela é a ideal. O Quinteiros treina de uma forma, ele coloca o Desábato também para auxiliar e colocar o treinamento de uma forma que os jogadores muitas vezes não aceitam, que os jogadores muitas vezes querem dar pitaco, mas e se eu fizer assim, e se eu fizer assado? Só que o Quinteiros, ele é intransigente nessa situação. O Quinteiros, ele para, ele ouve, mas ele diz, beleza, vamos seguir fazendo o que eu pedi para vocês. E essa seria uma das reclamações do grupo. E seria um dos motivos do grupo estar descontente, ou parte do grupo, pelo menos, estar descontente com o que o Quinteiros vem colocando. Só que aí a gente precisa olhar para outro lado também. A gente precisa ir mais adiante nessa história. Porque nós estávamos com um treinador, e aqui, gente, a gente precisa aprender a separar as coisas, mas a gente precisa também comparar. A gente estava com um treinador que é conhecidamente e comentada, que é um cara que ele, muitas vezes, ele na conversa com os jogadores, eles acabam entendendo a melhor forma de jogar. O Renato, ele fazia isso. O Renato era muito naquela do paizão, o Renato era muito naquela do amigão, do boleiro, do vamos discutir. O Renato, quantas vezes ele comprou a briga dos jogadores com a direção? E isso afeta. O Quinteiros não é esse cara, ele não tem esse perfil. O perfil do Quinteiros é de cobrança. O perfil do Quinteiros é de correção. E os jogadores, talvez, e aqui eu vou colocar um talvez muito grande, estejam sentindo falta desse perfil. Estejam sentindo falta do paizão. Do paizão, que era o Renato. Era uma forma errada. No meu ver, era uma forma errada. Porque os caras estão num time grande, os caras estão com toda a estrutura do mundo, representam uma torcida gigantesca dentro de campo e precisam dar o seu melhor. Se o treinador está pedindo uma forma, faz daquela forma. Só que a gente sabe como é que funciona jogador de futebol. A gente sabe, infelizmente, a gente sabe como é que essa história funciona. Então hoje nós temos dois lados da moeda e dois lados que precisam se entender. Porque se não se entenderem, aí a situação vai ficar um pouco mais complicada. Ao que parece, pelo menos no meu ver, no sábado, nós tivemos uma evolução minúscula. Tomamos uma roda nos primeiros 10, 15 minutos do Atlético. Depois, sofremos mais algum ponto. Não dominamos a partida em momento nenhum, mas fomos mais eficientes. Tivemos 2 oportunidades, fizemos as 2 oportunidades. O Volpi fez milagres embaixo das traves, mas o Atlético teve essas oportunidades e não conseguiu. Contamos muito com a sorte também. Fomos eficientes nas oportunidades que tivemos. Só que a gente não pode contar sempre com isso. Mas eu já vi um time que não tem tanta saída de bola no balão. Teve balão? Teve, mas teve mais tentativas de construções também. Uma pequena evolução, mas tudo isso precisa ser pontuado e precisa ser colocado. Há um descontentamento muito grande nos bastidores, há um descontentamento muito grande no grupo com a forma com que o Quinteiros coloca o seu posicionamento e coloca o seu treinamento. Mas também a gente precisa olhar que é um grupo que, infelizmente, pode estar muito mal acostumado.
Muito mal acostumado. Bom, gurizada, Bright White voltou, né, no final de semana agora, que passou, inclusive acompanhou a partida do Grêmio contra o Atlético no sábado. O jogador já está em Porto Alegre, depois de 7 dias aproximadamente na Europa, onde fez o início do seu tratamento com médicos da sua confiança. Ele trata uma lesão no músculo adutor longo da coxa direita, uma lesão grau 2. O Grêmio não confirmou o tempo de parada. Ele segue esse tratamento agora aqui no CT Luiz Carvalho. O prazo mais otimista para que ele volte a atuar é no Clássico Grenal do dia 19 de outubro, mas há um prazo mais pessimista também, onde ele poderia retornar apenas no início de maio. Acredito que ele volte antes, tá? Acredito que ele volte antes. O que eu ouvi do pessoal nos bastidores é que ele tá bem focado e tá bem avançado na sua recuperação. Logo o Bright White deve ficar à disposição, mas o Arezo aí tá arrebentando também, e na minha opinião deu conta do recado aí no final de semana. Tomara que siga assim também, um grande jogador. Te inscreve, quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo o que tu acha aí, o que tá acontecendo nos bastidores do Grêmio. Tá certo o Quinteiros tem que se impor mesmo, o grupo do Grêmio tá mal acostumado, esse enfrentamento vai dar certo, não dá certo? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião, eu tô acompanhando e tô conversando com vocês aqui também. Valeu, até mais, tchau!